Então, entrando oficialmente no nosso segundo bimestre, a gente continua na linha de raciocínio que a gente iniciou no começo do ano. Ainda está falando de filosofia política. É o segundo bimestre, mas ainda está dentro da mesma unidade. Então, capítulo 3 da unidade 1. Primeiro a gente falou do Maquiavel, que vai inaugurar a filosofia política moderna, né, com o chamado realismo político, que vai botar abaixo daquela tradição antiga que vinha até então, aquela relação necessária entre política e moral ou ética, que vai ser dissociado com Maquiavel, retomado pelo Hobbes em seguida, que a gente falou. E agora a gente passa para um terceiro filósofo que está também na tradição dos contratualistas, do qual Hobbes também participa, mas ele tem pressupostos muito diferentes do Hobbes. Ele chega a conclusões muito diferentes do Hobbes, apesar de ser um contratualista também. Então, o que a gente falou a princípio? O Maquiavel inaugura, ele abre as portas para essa nova forma de política e ele é seguido, então, de perto, ele é sucedido pelos chamados contratualistas, que a gente vai estudar nessa primeira parte do ano. O Hobbes, o Locke, e em seguida a gente vai ver o Rousseau. Então, a gente viu lá os pressupostos do Hobbes, vimos as ideias dele, enfim, a teoria política do Hobbes, do Leviatã, do poder absoluto do Estado, que ele não é necessariamente ou exclusivamente um teórico do Estado absolutista, mas um teórico do poder absoluto do Estado. E essas duas coisas são distintas, não são a mesma coisa. Então, o Locke, o John Locke, o nome dele, como eu mencionei para vocês, tal qual o Hobbes, ele é também um inglês no século XVII. Sendo um inglês no século XVII, ele está participando dessa mesma euforia, desse mesmo embate político entre a monarquia absolutista e um parlamentarismo burguês. O Hobbes era declaradamente monarquista, se coloca ao lado desses primeiros, né? E o Locke, a gente vai ver que ele é frontalmente oposto, ele é absolutamente contrário à monarquia absolutista. Veremos por quê. Então, o Locke nasceu em 1632, morreu em 1704, então ele está nesse mesmo século XVII. Para além da teoria política dele, ele teve grande destaque na teoria do conhecimento, na chamada gnoseologia. A principal obra dele nesse campo é o Ensaio acerca do Entendimento Humano, que vocês verão mais no terceiro ano, provavelmente. Então, e na teoria política, que é o nosso objetivo aqui agora, a principal obra dele, que a gente vai usar inclusive, chama Dois Tratados sobre o Governo Civil, que o nome é bastante sugestivo, é uma obra dividida em 2 volumes. O Locke, ele, como empirista, ele recusava a concepção do conhecimento como anterior às experiências. Ele definiu então a mente humana como uma tábula rasa, como uma folha em branco a ser preenchida pelas experiências. Essa conceituação dele é bastante disseminada, bastante comum da gente ouvir por aí, e a gente vai estudar com maior profundidade isso. Quer dizer, todo o conhecimento, para o Locke, ele é adquirido através das experiências. Então, ele nega o racionalismo puro e simples e extremado abordado pelo Descartes um pouco antes dele. Quer dizer, ele vai dizer que não tem nada no nosso conhecimento que não tenha passado pela experiência primeiro. Mas aqui a nossa preocupação é com a filosofia política dele. É bom ressaltar que ele era um empirista, inclusive a gente vai retomar isso, mas a nossa preocupação aqui é com as formulações dele acerca da política, da filosofia política, deixando essas questões gnoseológicas de lado. Gnoseologia é a teoria do conhecimento. Então, como eu falei, o Locke ele é frontalmente oposto, contrário às teorias do poder absoluto, aliás, da monarquia absolutista, né? Ele se coloca a favor de um Estado parlamentarista. Então, num primeiro momento, a crítica dele à monarquia absoluta, ou absolutista, expõe a carência de racionalidade das teorias que afirmam a origem divina do poder dos reis, que era uma concepção largamente adotada na época.
as principais justificativas da monarquia absolutista nesse estado moderno, né, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, a principal justificativa daquele regime político da monarquia absolutista era por causa da vontade divina, porque Deus escolheu aqueles reis para estarem ali, eles eram, portanto, governantes legítimos. E é curioso porque o Hobbes, ele é um defensor árduo da monarquia absolutista, mas ele não recorre a essa teoria divina do poder dos reis. Ele diz que o poder é atribuído ao Leviatã, ao Estado, ao monarca, por um contrato social, pela vontade deliberada dos cidadãos. É um acordo imanente à natureza humana, ele não transcende a natureza humana, ele não é de ordem divina, ele é de ordem terrena. Mas então o Locke, ele desmonta esse argumento da origem divina do poder dos reis, ele propõe uma análise racional da organização política partindo de um suposto estado de natureza. A sua análise parte então de um conjunto da humanidade anterior à organização do Estado. Essa formulação se encaixa na concepção de contratualismo que a gente já falou anteriormente. Quando a gente começou a falar do Hobbes, eu falei o que era esse contratualismo, do qual eles fazem parte, né? Tanto Hobbes, quanto Locke, quanto Rousseau, que a gente vai ver em seguida. Eles consideram que a sociedade política é uma construção humana e não natural. Consideram que a sociedade política é fruto de um contrato social, de um acordo entre indivíduos, e não é algo dado pela natureza, como supunha o Aristóteles, por exemplo. Então, o ser humano ele não é um animal naturalmente social ou sociável. A sociedade humana ela é construída, ela foi erigida através de uma convenção, de um contrato, certo? De um acordo firmado entre indivíduos. Então, essa é a premissa básica do contratualismo, que a gente já começou a ver com Hobbes. Como que o Locke ele concebe esse contratualismo? O que é o contratualismo para ele, na visão dele? Tal qual o Hobbes, ele era contratualista então. Mas as semelhanças entre eles terminam aí. Isso é tudo que eles têm de igual. Ambos consideram o Estado como um contrato, um acordo entre indivíduos, algo que não é natural. Ambos consideram um suposto estado de natureza anterior ao Estado. Mas o estado de natureza proposto pelo Locke é muito diferente do estado de natureza proposto pelo Hobbes. E as bases sobre as quais se assentam o contrato social do Locke também diferem bastante do Hobbes, ou das do Hobbes. Para o Locke, a condição de natureza humana ela é definida pela liberdade entre as pessoas. Lembram que para o Hobbes a condição de natureza ela era insustentável, era embrutecedora e bruta e miserável e terrível e gerava um estado de guerra de todos contra todos por causa do direito de natureza que concedia o direito a todas as pessoas de terem todas as coisas, só que por causa das leis de natureza que impediam o ser humano de atentar contra a sua própria vida e sua própria saúde, eles eram impelidos a firmar um contrato social para resguardar a convivência pacífica e suplantar esse estado de guerra, transferindo a sua liberdade para um monarca, um superior, um estado absoluto que poderia controlar então essa população. Para o Locke, o estado de natureza é muito diferente. A condição de natureza para o Locke ela é definida pela liberdade entre as pessoas. Tudo bem, até aí tá igual ao Hobbes. O Hobbes também dizia que todos tinham liberdade sobre todas as coisas, né? Para o Locke, cada indivíduo dispõe de liberdade para proceder com a sua própria vida da maneira como preferir. Está escrito na postura de vocês. Cada indivíduo dispõe de plena liberdade para usufruir da vida que recebeu de Deus. Então, o Locke, na realidade, ele não nega a existência de Deus, ele só nega a legitimidade do Estado como proveniente de uma ordem divina. Mas ele era profundamente religioso. E ele considera isso na sua elaboração filosófica, teórica, política, enfim. Livres e iguais, as pessoas não estão sujeitas a uma autoridade exterior. Quer dizer, elas podem proceder da maneira como elas acharem melhor com a sua vida e com a natureza. De modo que não existem hierarquias naturais. Não existe ninguém que é mais importante ou mais poderoso ou deve mandar nos outros
Não existe essa hierarquia natural, não tem nada na natureza que estabeleça a superioridade de um sobre o outro. Exceto que ele vai chamar de uma hierarquia provisória, mas a gente já vai falar disso um pouco mais pra frente. Para o Locke, todas as pessoas são então senhoras de si, capazes de se autogovernar através da razão. Até aqui, ele está mais ou menos parecido com o Hobbes, né? Mas a gente já vai ver por que no desenvolvimento das suas ideias ele difere radicalmente do Hobbes e deixa ele para trás propondo um outro tipo de contrato social, um outro tipo de sociedade, um outro tipo de natureza humana mesmo. Bom, iniciado esse segundo bimestre, a nossa didática vai ser um pouco diferente. Como o Diego explicou para vocês, a gente vai ter um período, vai ter um dia marcado para tirar dúvida. Vai ser uma aula que a gente vai fazer online por videochamada, no plural lá no Hangouts. Vai ser o seguinte, uma semana, porque a gente só tem uma aula por semana, né, em filosofia. Então, uma semana a gente vai fazer essa videoaula e vocês vão assistir, fazer anotações, levantar suas dúvidas, suas questões, suas observações, qualquer coisa que vocês queiram dizer ou perguntar, enfim. E aí, na semana seguinte, a gente vai fazer essa videochamada ao vivo, pra gente dar conta dessa comunicação, né? Pra gente se ver, pra gente se falar, manter um contato mais próximo. E aí, então, na outra semana é videoaula de novo, e na outra é essa tira dúvidas, então vai ser uma semana cada coisa, tá? E os nossos vídeos serão, provavelmente, ou na medida possível, mais curtos do que os últimos que eu gravei do bimestre passado. Até porque os do bimestre passado era mais para fazer uma revisão do que a gente tinha visto, que estava faltando só a última aula, né? Na verdade, arrematar, fechar a última aula do Hobbes, que a gente já tinha falado quase tudo em sala de aula. Então, eu fiz vídeos muito maiores para dar conta dessa revisão que a gente já tinha feito. Como isso é assunto novo, agora a gente está falando de assunto novo, então os vídeos serão mais curtos, tá? A gente vai trabalhando com pequenas pílulas, uma coisinha por semana, para vocês irem digerindo, mastigando essas coisas, processando, e a gente vai construindo esses nossos conteúdos passo a passo, tá? Para não ficar uma avalanche de informações, muita coisa para vocês lidarem tudo ao mesmo tempo. Então, vão anotando essas coisinhas, tá? E a gente conversa na semana que vem, provavelmente. Qualquer coisa, a gente tem um canal de comunicação, Bom, a gente vai conversando, tá bom? Até lá.